Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Fernando Bezerra Coelho. E o nosso tema, privatização. Mais especificamente, privatização do setor elétrico. O senador participa da Comissão de Infraestrutura aqui do Senado Federal, que já marcou audiência pública para o final de mês de setembro para discutir com o ministro de Minas e Energia a questão da privatização. Acredito que o assunto dentro de privatização de setor energético, o que mais preocupe seja que o país, o Estado, continue tendo a possibilidade de ter ali no setor estratégico uma atuação de decisão, né, senador? Olha, essa é a principal preocupação? Com certeza. Na realidade, é um setor importante para o desenvolvimento nacional, é um setor estratégico para a infraestrutura do país. Sem energia, o Brasil não tem perspectiva de crescimento, de desenvolvimento, mas é interessante que esse debate seja feito aqui no Congresso Nacional. O ministro de Minas e Energia, Fernando Filho, vai à Câmara e vem também aqui ao Senado, está marcado para o dia 26 na Comissão de Infraestrutura, numa audiência conjunta da Comissão de Infraestrutura e da Comissão de Assuntos Econômicos. Eu gostaria, para aqueles que nos acompanham, de poder trazer aqui algumas informações no sentido de facilitar o posicionamento para um tema tão relevante. Em primeiro lugar, que nos últimos 15 anos, de tudo que o Brasil gerou de energia, o sistema Eletrobras só foi responsável por 17%. Isso quer dizer que o setor de produção de energia elétrica no Brasil já tem uma presença muito forte de agentes privados, sejam de empresas nacionais, de empresas internacionais ou até mesmo de empresas do setor público estadual, como é o caso, por exemplo, da CEMIG, só para ilustrar uma das empresas que tem participado de muitos projetos de geração de energia, seja hidrelétrica, seja eólica e agora, mais recentemente, a geração de energia solar. Em segundo lugar, é dizer que é importante que se tome uma posição se a gente deseja continuar com a Eletrobras, que é a holding do sistema elétrico nacional, do jeito que a gente assistiu nesses últimos 15 anos. A Petrobras teve pesados prejuízos, estima-se que ao longo dos últimos 15 anos, aproximadamente, houve uma perda de 200 bilhões de reais. Nos últimos 3, 4 anos, prejuízos de mais de 30 bilhões de reais. Contraiu uma dívida muito grande. No caso da empresa do setor elétrico do Nordeste, a Chesf, ela foi tão descapitalizada que ela teve que tomar financiamento para pagar salário. É importante também constatar que existe uma série de superposições, de ineficiências dentro do sistema, dentro desse setor elétrico. Só para dar um dado, 2.000 funcionários com salários acima de 60 mil. Você tem várias empresas de geração, você tem várias empresas de transmissão. Então, é óbvio que precisa ser feito um debate sobre qual o modelo que nós queremos para o setor elétrico brasileiro e por isso que o Ministério de Minas e Energia está levando a efeito através de uma grande audiência pública e certamente encaminhará uma medida provisória com o novo marco regulatório do setor elétrico nacional para permitir um ambiente de competição, de concorrência, mas sobretudo de participação de investimento privado. Eu tenho muita confiança de que o Congresso Nacional vai aprimorar as sugestões que vão vir do Executivo, mas certamente nós vamos verificar grandes avanços nessa área. Eu lembro de que quando no governo de Fernando Henrique Cardoso se propôs a privatização da Companhia Vale do Rio Doce, também foi uma forte reação, dúvida, uma empresa que detinha mais de 70%, 80% da exploração mineral do Brasil e se deixava aberta para a iniciativa privada. A Vale do Rio Doce, naquela época, tinha pouco menos de 11.000 funcionários, hoje tem mais de 150 mil. Então, a privatização da Vale terminou levando ela a gerar mais emprego, a se tornar uma empresa mundial, com investimentos fora do Brasil, um grande player internacional e uma empresa com uma grande excelência do ponto de vista de gestão. O que o Ministério de Minas e Energia propõe é que a Eletrobras possa seguir o exemplo da Vale, democratizar o seu capital
abrir, o governo não vai vender a sua posição acionária, ele continua sendo um acionista relevante, importante, inclusive sendo detentor da denominada Golden Share, da ação dourada, onde dá ao governo o direito de definir questões estratégicas de interesse nacional, como por exemplo... Questões de Estado, né? Como por exemplo, eu sou do Nordeste, o Rio São Francisco está passando por uma situação crítica. Mesmo sob a governança de empresas públicas, elas deixaram o Rio praticamente morrer. Então é importante que a gente possa ter na proposta de abertura do capital da Eletrobras instrumentos que possam garantir ao longo do período de concessão que se deverá dar às usinas hidrelétricas do Rio São Francisco, que um percentual da receita gerada seja destinada à revitalização do rio. Então, é óbvio que tem muitos pontos a serem esclarecidos. O próprio Ministério, junto com a Casa Civil, com o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, está ultimando a proposta para poder detalhar ela, para colocar a apreciação da sociedade brasileira. Senador, a forma como o senhor argumenta e defende essa iniciativa do governo traz motivos que não são circunstanciais, né? Porque outra crítica que a gente vê, outro temor é o seguinte: nossa, que momento para se falar em privatização? No momento em que o Estado passa por tantas dificuldades administrativas, financeiras, isso não vai interferir no assodamento, nos critérios, na forma como pode ser feito, mas o senhor apresenta aqui uma perspectiva que independe dessa circunstância econômica, né? Com certeza, porque na realidade a decisão de democratizar o capital da Eletrobras não é uma decisão de gerar superávit fiscal, de gerar receita para poder cobrir o déficit fiscal. Isso também poderá ser alcançado, mas é sobretudo para eliminar ineficiências, para reduzir custos, para ganhar uma melhor governança dentro da Eletrobras, para que a empresa possa gerar lucros, resultados, possa pagar dividendos, possa pagar impostos e para que a empresa tenha a capacidade de voltar a investir, tomar dinheiro emprestado e poder investir na geração de energia do Brasil, sobretudo nos novos projetos, tanto de produção de energia a partir de usinas térmicas movidas a gás, agora que o Brasil vai começar a produzir muito gás na sua plataforma continental, do pré-sal, o gás que vai sair, nós vamos ficar menos dependentes do gás da Bolívia, então vai ser preciso ter usinas térmicas de base para poder dar segurança ao sistema elétrico brasileiro, para desenvolver projetos hidrelétricos ainda aonde comporta o desenvolvimento desses projetos hidrelétricos e, sobretudo, para investir nas energias renováveis, na área da energia eólica, na área da energia solar. O Brasil pode crescer muito nessa área. Aliás, nós assinamos o Acordo de Paris, aonde nós queremos e ambicionamos que na matriz elétrica nacional a gente possa ter mais de 32% na base de energias renováveis. Então, eu acredito que é importante esse debate, é importante essa discussão e acho que a iniciativa foi muito bem recebida pelos brasileiros. Recente pesquisa do Instituto Paraná de Pesquisas mostrou que, por uma margem, embora pequena, mas a maioria do povo brasileiro aprova a privatização da Eletrobras. Então isso é importante porque isso dá mais, digamos, disposição para que o parlamentar, o deputado ou o senador possa balizar o seu voto. E eu acho que essa crise que nós estamos vivendo, é importante que a gente tire lições dela. O país foi mergulhado na maior crise econômica da sua história. Encolhemos 10% do PIB, desempregamos 14 milhões de pessoas. Agora que a economia dá sinais de reação, a gente precisa saber como fazer melhor, como nos organizarmos melhor. E me parece que o Brasil precisa reduzir o tamanho do Estado, precisa reduzir os custos. A carga tributária é muito elevada no Brasil. É preciso reduzir os impostos. Agora mesmo, o presidente dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, está reduzindo a carga tributária para diversos setores da economia. O imposto de renda das empresas dos Estados Unidos vai ser reduzido a 15%. Diversos produtos americanos vão chegar aqui mais barato que os produtos fabricados no Brasil. E nós vivemos numa economia
que é integrada, que é global. Então, nós podemos pagar esse custo de Estado que nós estamos assistindo no Brasil. Eu vou dar um exemplo. A Gerasul, na época de Fernando Henrique Cardoso, era uma empresa que era do Estado, foi privatizada, e naquela época a Gerasul tinha um valor de mercado que não representava sequer 20% da Eletrobras. Depois desses anos todos de privatização, a Gerasul virou a Engie do Brasil, que é a segunda maior produtora de energia do Brasil e tem um valor de mercado maior do que a Eletrobras. E olha que a Eletrobras tem ativos superiores a 140 bilhões de reais. Mas a mercado só vale 20. Agora que deu uma melhorada, chegou a bater perto dos 30 bilhões. Então, uma empresa que tem 140 bilhões de ativos valer 30, valer 25, é porque ela está mal estruturada. Ou seja, nesse processo de privatização no setor elétrico, a gente pode ter duas expectativas. Uma de deixar o Estado um pouco mais leve. Com certeza. E a outra de se rever e modernizar o modelo mesmo de produção energética do país. Com certeza. E reduzir a médio e curto prazo, reduzir a tarifa. É você abrir o mercado para a competição, para a participação de outros atores, de outros protagonistas. E a Eletrobras pode ganhar eficiência, pode reduzir custos e poder, de fato, continuar trilhando a sua trajetória. Eu falei aqui da Vale, mas poderia citar o exemplo da Embraer, que hoje é uma empresa privada, com capital internacional e que representa o Brasil, mundo afora, num produto de altíssima tecnologia, que é a exportação de aviões, conquistando os mercados na América do Norte, na Europa, na Ásia. E hoje nós estamos até sofrendo que esses países, a Rússia, a China, estão fazendo dumping em relação aos produtos fabricados pela Embraer. Então, acho que a gente não precisa ter receios, nós precisamos discutir, precisamos aprimorar as propostas que aqui cheguem no Senado, mas me parece que a proposta do governo federal, do governo Temer, do ministro Fernando Filho, é uma proposta que merece ser analisada, ser discutida, ser debatida, e eu tenho muita expectativa que ela possa ser aprovada e apoiada aqui no Congresso Nacional. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado. Eu agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumenta e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Eu lembro também que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.